Olá, meu nome é Wellington, sou advogado e hoje eu vou falar sobre a inépcia da denúncia ou da queixa. Mas antes, peço que você se inscreva no canal e dê aquele like porque isso ajuda o canal a crescer e estimula a criação de conteúdo. Bom, previsto no artigo 41 do Código de Processo Penal, os requisitos para uma denúncia ou queixa-crime serem aceitas estão lá. O mais importante, e é o que gera mais crítica, principalmente da advocacia criminal, é a descrição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias. Isso porque é natural, e isso é um problema, os juízes simplesmente receberem a denúncia ou a queixa, sem qualquer análise mais criteriosa, sem qualquer tipo de análise mais científica, rigorosa, à luz do que prevê o artigo 41 do Código de Processo Penal, que prevê, além da descrição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, também prevê a qualificação do indivíduo, dos agentes, ou a justificativa de não se poder fazer a qualificação quando falta algum dado ou algo do tipo, bem como também o rol de testemunhas. Mas vocês já conseguiram entender que o aspecto mais subjetivo, digamos assim, é a descrição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias. Por que subjetivo? Porque pode-se relatar os fatos de uma forma ou de outra, a depender do interesse do acusador. E não deveria ser assim. Afinal de contas, estamos falando de um fato. É dia ou é noite? É onde? Quando? De que forma? Com qual meio? Qual o instrumento utilizado? Qual foi a ação? Houve reação? Houve premeditação? Aonde houve essa premeditação? Houve uma espécie de plano? Houve uma espécie de planejamento? O que traz, por exemplo, a unidade de desígnios? Havia um acerto entre as pessoas para agirem de tal forma, quando há vários agentes? Havia uma situação anterior? Tudo isso importa. Porém, como eu disse, tornou-se habitual o recebimento de queixa ou denúncia como se fosse uma receita de miojo. A acusação vai lá, escreve uma denúncia de 2 laudas, 2 páginas, dizendo, olha, em tal dia, fulano de tal, ou de acordo com o inquérito, praticou o crime de roubo contra fulano de tal, o veículo era tal, e por isso denuncio. Mas calma, como, assim, entende? Falta todas as circunstâncias, tá certo? Por exemplo, quando possível, qual era a motivação do agente? Essa é uma circunstância. O que ele alegou e tudo mais. Bom, enfim. Porém, aqui no Brasil, acaba-se recebendo denúncias como se fosse realmente uma receita de miojo. Sem uma análise minuciosa, diz, recebo a denúncia e torna a pessoa réu. E a partir desse recebimento, existe também um outro fator importante. O ato de recebimento da denúncia deveria ser levado mais a sério. Há um fator importante, que é o fator da prescrição. O recebimento da denúncia interrompe o prazo prescricional. Ou seja, volta a contar desde o início. Vamos supor que passou 5 anos investigando um fato criminoso. Após esses 5 anos, sem todas as circunstâncias, se recebe a denúncia e se interrompe o prazo prescricional. Passa a contar de novo. Olha como é um ato sério e que não é levado a sério. Agora, se respeitados os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, o ato de recebimento da denúncia poderia ser levado mais a sério. Nos Estados Unidos, que é um país mais sério do que o nosso, mesmo as ações do âmbito civil têm que preencher alguns requisitos. Se vocês forem buscar alguma petição do sistema de justiça americano, vocês vão ver que é como se fosse um checklist. Então tá lá, nome, causa, e é bem objetivo. Uma descrição breve. É claro que aí a gente tem todo um histórico de instituições confiáveis, de pessoas confiáveis, um tratamento do ponto de vista ético por parte das escolas de direito, tanto na advocacia do Ministério Público, né, do Ministério Público de lá, né? Tem toda uma questão ética envolvida, de confiabilidade.
Aí a gente já está entrando em fatores sociológicos, mas percebam que para ser aceito, e olha, existe lá um rito que é de aceitação, ou seja, de viabilidade da causa, que o juiz olha e decide se recebe ou não aquele processo. Aqui, se você processar alguém por ter matado o seu unicórnio, o juiz manda citar a pessoa. Quero danos morais porque fulano de tal matou meu unicórnio. Ó, cite-se. Não tem uma análise, olha, unicórnios não existem, você não tá bem, não vou nem receber essa ação. Não, manda citar e se vira lá para se defender. Tá certo? E no âmbito penal, isso infelizmente tornou-se um problema para a defesa, para as pessoas que são acusadas, muitas vezes injustamente, porque é um sistema meio que automatizado de recebimento de denúncias. Quando se faltar um dos requisitos, a ideia era a rejeição da denúncia. E o nosso sistema contém uma outra falha, que a resposta à acusação vem depois do recebimento da denúncia. É uma coisa bem problemática dos nossos legisladores que criaram a coisa dessa forma, ou seja, primeiro se recebe a denúncia e manda citar para oferecer resposta à acusação. Deveria ser o inverso, primeiro manda citar para fazer resposta à acusação e depois o juiz decide, de acordo com a peça da denúncia e a resposta à acusação, se ele recebe ou não. Primeiro ele recebe a denúncia, quebra prazo prescricional para depois resposta à acusação. Coisas do nosso sistema. Certo? Dúvidas, críticas, ameaças, comentários, contato comigo na descrição. Esse é o vídeo de hoje, fiquem com Deus, até a próxima.